Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ignorar a palavra de Deus é caminhar para o erro, mesmo que tudo pareça dar certo no começo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós paramos para pensar na nossa vida, existem coisas que nós pensamos e machucam o nosso coração. E às vezes nós vivemos presos nesses acontecimentos, questionando, pensando que nós podíamos ter feito algo diferente ou que a outra pessoa poderia ter feito, que Deus muitas vezes nos abandonou, mas sem a sabedoria do Senhor, talvez nós não viemos a entender exatamente o que aconteceu naquele instante. Será que aquilo era da vontade de Deus? Será que nós estávamos fazendo da forma que Deus ensina? Será que nós não dizemos que acreditamos em Jesus, mas não conhecemos nada sobre Jesus? E assim, ao invés de servir ao Senhor, nós passamos uma vida inteira servindo o diabo, buscando prazeres do mundo, porque dentro da nossa alma não existia nenhuma satisfação. E a nossa vida, ela começa a se transformar através da palavra de Deus. E o Espírito Santo começa a limpar todo o lixo daquela velha vida que nós vivíamos, daqueles hábitos, daqueles comportamentos, a mania de falar demais, de julgar demais, tudo era muito exagerado, uma dependência emocional que não tinha tamanho, como se a nossa vida ela dependesse de algumas coisas. Mas ainda que você encontre, ainda que você faça, ainda que você tenha aquilo que você imaginava que você precisava, se você não fizer da forma que Deus ensina, no final vai acabar dando tudo errado. E talvez essa seja a razão e a explicação mais óbvia. Não tá doendo porque o mundo não te ama, porque o mundo ele não ama ninguém. Tá doendo porque você tentou amar sem Deus, tentou chegar aonde você imaginava sem Deus. A ansiedade que você sente hoje é por uma vida sem propósito. E quanto tempo mais você vai passar gastando, insistindo nos mesmos erros? A maior urgência que nós temos na vida é de aprender sobre a palavra, é de reconhecer o Espírito Santo, é de ver o que vem e o que não vem de Deus e o mais importante, de obedecer ao Senhor e aquilo que Ele ensina de forma integral. Porque nós não obedecemos a Deus, porque isso é algo que é imposto a nós, mas por amor ao Senhor, por temor a tudo aquilo que Ele fez por nós, e porque nós sabemos que para caminhar na luz, nós precisamos caminhar na Sua presença e unidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 6, versículo 14 a 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então quem está conversando conosco? Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios. E essa passagem, em algumas traduções da Bíblia, ela vai falar assim: não se coloque em julgo desigual. E o que seria esse julgo desigual? Se a gente vai lá em Deuteronômio, Deus ele fala assim: olha, nunca coloque para arar a terra dois animais diferentes, um boi e um jumento. E por que isso não era feito? Porque os dois animais eles têm forças diferentes, velocidades diferentes, e um poderia acabar machucando o outro. E assim,
com essa mesma imagem, com esse mesmo ensinamento, o Senhor ele também nos fala, olha, às vezes aquilo que você está fazendo pode parecer aos teus olhos que não tem problema, mas eu estou te ensinando algo que talvez você não consiga perceber, porque na escuridão nós não vemos nada. E na tradução NTLH eles colocaram, não se juntem com os descrentes para trabalhar com ele. É a mesma ideia do jugo desigual. Porque cada um vai puxar numa força diferente, cada um vai fazer de um modo diferente. E aí se você for o mais forte, o mais capaz e o mais preparado, e te colocar uma pessoa mais fraca, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abaixar o teu ritmo, porque a tua força não modifica a força do outro. E aqui a gente tem que entender o princípio básico do Evangelho. A salvação ela é individual. Todas passam por Jesus Cristo, mas a vontade é de cada um. A minha fé não garante a fé do outro. Aquilo que eu tenho como virtude não serve para o outro. Serve talvez para que o outro possa entender que existe um outro mundo e outras coisas, mas não dá para a gente carregar junto. Quem leva a gente no colo é Jesus Cristo. E é um de cada vez. É cada um no seu tempo, é cada um no seu momento, mas querendo, clamando, pedindo, reconhecendo. Não se juntem com descrentes. É quem não tem a mesma fé que nós. Se você vive num ambiente que é totalmente de pessoas que não acreditam em Deus, porque eles precisam negar o Senhor para continuar vivendo essa vida de pecado que eles vivem, né? Que eles negam a criatura, negam o Criador para adorar a criatura. Se você for lá em Romanos 1, bem no finalzinho, você vai entender exatamente o que acontece. É esse mundo onde parece que eu posso amar tudo, menos aquilo que Deus criou. Aí é errado. Certo é amar os contrários, é fazer tudo no avesso. E Deus está dizendo, olha, essas coisas não vão acabar bem. E o trabalhar aqui não é só o trabalho, seria a situação do jugo. Seria se relacionar, seria participar da vida, seria talvez estar mesmo dentro de uma igreja com pessoas que tenham diferentes mentalidades. Então, sempre que não tiver unidade no pensamento, vai existir divisão. E o descrente, ele não quer saber da opinião de Deus. Não é uma opinião, é a palavra, é a verdade. Ele quer ter o quê? A opinião dele. Ele quer dar a opinião dele sobre a palavra. E isso acaba desviando, porque se a palavra é a verdade, e eu quero dar minha opinião sobre a verdade e ela é contrária, a minha opinião é a mentira. Então, como eu posso dar opinião sobre alguma coisa se eu não tenho sabedoria? Porque se eu tivesse sabedoria, a minha opinião seria a mesma coisa que a palavra de Deus. Então, olha quantas vezes você se juntou com descrentes para trabalhar, para se relacionar, para viajar e para fazer qualquer outro tipo de coisa. Qual foi o resultado prático disso na sua vida? Qual foi o custo espiritual disso na sua vida? Mas quando a gente simplesmente ignora o reino de Deus achando que isso é normal, que sofrer é normal, que sentir medo é normal, que ter síndrome do pânico é normal, que fazer terapia é normal, que se tratar é normal, que viver bebendo é normal, que viver comendo é normal, que viver se drogando é normal, que viver buscando sexo contrário é normal, esse é o normal. O igual não é. Percebe quanto a nossa mente, às vezes, ela já está treinada para que nós não possamos falar as coisas como são com medo de ser condenado. Mas você tem medo de ser condenado pelos homens. Será que você não devia ter medo de ser condenado por Deus? Será que o teu sentimento já não está acusando a condenação de Deus? E Deus está dando algo. Todas as vezes que você se juntar com descrentes, vai dar errado. Todas as vezes que você fizer contrário aos meus ensinamentos, vai dar errado. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Deus está te fazendo uma pergunta. Se você é certo, se você busca o Senhor Jesus, se você ora, se você escuta louvores, como é que você pode se juntar com quem não faz isso e não dá errado? Você acha que essa pessoa ela não vai criticar você?
Você acha que ela não vai criticar a forma que você vive, os hábitos que você tem, as coisas que você deixa de fazer, não porque Deus proíbe, mas porque você não sente vontade? Eu não consegui entender isso no passado. Para mim era um esforço que as pessoas faziam para não fazer as coisas que Deus condena. Mas a nossa mente, ela não sente vontade dessas coisas. Porque eu sei que se eu fizer, o bem que eu estou sentindo agora, ele vai passar. Então, quem bebe, não bebe porque gosta de beber. É porque entra o inferno que já existe dentro dele. E aquele alívio dos pensamentos, ele prefere aquele alívio momentâneo. Mesmo que aquilo vai destruir a saúde e o corpo dele. O teu coração o tempo todo acusa a falta de Deus. E ao invés de você orar, você vai buscar alguma solução no mundo. Alguma distração, algum prazer. Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Dá para perceber porque existe tanta briga, tanto desentendimento, porque é puxado tanto em direções contrárias. O problema começou não é agora, foi lá atrás. Porque nós começamos os relacionamentos sem entender essa primeira parte, o julgo desigual. Talvez lá atrás a gente era dois iguais mesmo. Era dois iguais, mas conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai deixando de ser escuridão para se tornar luz. Escuridão todo mundo nasce. Desde uma criança pequenininha a um velho que morre. A luz não vem através do tempo. A luz não é as nossas experiências, não são os nossos momentos. A luz não é pedir desculpa, a luz é Jesus Cristo. É arrependimento perante a Deus, é sabedoria, é palavra. Enquanto a gente não entender isso, achando que só porque passou o tempo, porque não tem tempo, então não existe pecado. Pecado vem de fábrica. Pecado vem de fábrica. Se você quer começar a ensinar as crianças pequenas o que é Jesus Cristo, o que é o Espírito Santo, a orar, a eles enxergarem dentro da tua casa o Senhor, fica muito mais fácil você começar a adolescência com o Espírito Santo, porque se não começar com ele, pode ter certeza que vai ser cooptado por algum vídeo, por alguma coisa, por algum comportamento, achando que o que é errado é bonito, quer impressionar, quer fazer, quer ser rebelde. E eu não julgo, porque é assim que o mundo ensina e sempre ensinou. É uma liberdade, é aquilo que eu posso, é desafiar o pai, é desafiar a mãe. Mesmo que a palavra fale, olha, o teu pai e a tua mãe você tem que honrar. Não, mas eu tenho que desafiar porque os meus amigos, sabe o que os teus amigos vão fazer? O dia que você estiver numa cadeia ou numa clínica, eles nunca vão te visitar, porque eles são teus amigos, né? Legal ficar aí empinando, cortando giro, muito louco, cavalinho de pau e não sei o quê, e bebendo. Você acha que você vai chegar na onde, assim? Desafiando, vivendo perigosamente. Não vai chegar onde a maioria chegou. É cadeia, é clínica e caixão. Não tem. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não existe vida através disso. Então lembra sempre, aqueles que não caminham para Jesus, eles não estão indo para a luz, eles estão caminhando para a escuridão. Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? Como que eu posso concordar com alguém que não acredita em Deus? E eu me coloco nesse lugar porque eu não concordava, e essa palavra ela é muito verdade. Só que pela misericórdia de Deus, ele falou, Gabriel, o que você acha? O que você acha de você parar de ter depressão? O que você acha de você parar de ter dor de estômago, de parar de ter insônia? O que você acha de você parar de tudo isso que você tem vivido? O que você acha de você ter vontade de viver ao invés de vontade de tirar a própria vida? Vamos trocar algumas coisas aqui? Eu só preciso que você reconheça tudo aquilo que você fez, que você sabia que era errado, que magoou o teu coração, que magoou outras pessoas, e comece a reconhecer isso. Eu vou te ensinar uma nova forma de viver. E eu sei que você não tem força, porque mesmo você tentando, você não conseguia, mas eu vou mandar o meu Espírito Santo. Aquele que tira toda a limitação, aquele que dá força. Aquele que mesmo nos momentos que você deveria estar cansado, você não está.
aquele que te acorda para orar de madrugada, aquele que louva junto com você, aquele que entende. O que você acha? Eu disse sim, porque chega um ponto que cansa, sabe? Cansa a gente ficar dependendo dos outros, dependendo dos acontecimentos, sabe? Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver todos os dias, eu não quero mais sobreviver. E a gente precisa colocar um basta na nossa vida. E é entendendo que não existe comunhão entre os dois. Você olha uma pessoa, nossa, que bonita, nossa, que bem-sucedida, nossa, que gostosinho, nossa, que gostosinha, ai, que isso e que aquilo, que mulher. E aí? Aí você acha perdido uma foto de um filho, que parece que está sendo escondido, acha perdido uma foto do marido, que parece que está escondido, ou da mulher que está escondido. Só que cada situação é uma situação. Uma coisa é você ter um trabalho para Deus. Eu não preciso expor a minha vida. Eu só exponho o Jesus. Beleza, esse deveria ser o normal de todo mundo. Sabe, mas tem gente que não é isso que está fazendo. Não sei o que está procurando. Não sei aonde está querendo ir. Mas será que essa é a mensagem certa? Será que isso vem de Deus? Será que eu conseguia ficar me expondo na internet para ser escolhido por alguém porque eu tô sozinho? Ou porque alguém me cobra que eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso isso, eu preciso dar um jeito na minha vida? Será que essas pessoas elas estão me empurrando para a verdade? Será que é assim que eu encontraria Deus ou não? Tá mais fácil eu encontrar o diabo? Quantas vezes será que você já encontrou o diabo na tua vida? Quantas vezes você dormiu com o diabo? Será que você ainda não é o diabo? Porque só existe dois lados. Como tá os teus sentimentos? Eu sempre falo a mesma coisa, é repetitivo e chato. Tem hora que até eu falo, por que eu continuo falando isso? Porque é a verdade. Porque é a verdade. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Nós somos o templo de Deus. A partir do momento que Jesus vive em nós. Porque senão é só idolatria. É só quem é o amor? Deus é o amor. E quando eu acho que eu amo mais uma pessoa do que Deus? E quando eu acho que eu não vivo sem uma pessoa, sem uma experiência, ou sem alguma coisa? Isso não é idolatria? Eu achar que eu preciso do dinheiro para ser feliz, eu preciso do dinheiro para ter saúde, eu preciso do dinheiro para pagar o tratamento. Você precisa de Jesus, você não precisa de mais nada. Porque ainda que você tenha todas as outras coisas da tua vida, ela vai continuar sendo vazia. Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Olha como, quando ele vai pensar em algo, ele justifica com a palavra de Deus. Por isso que nós conhecemos a palavra de Deus. E conforme nós vamos conversando com outras pessoas, pelo menos em mim, a palavra ela vem vindo. Conforme outra pessoa, muitas vezes ela vai reclamando, ela vai falando, ela vai opinando, ela vai mostrando, a palavra vem vindo. E a gente vai usando a palavra para delimitar onde nós devemos ir, aonde nós não devemos, o pensamento que vem de Deus e o pensamento que não vem. Às vezes você acha que porque está vindo de dentro de uma igreja uma mensagem, aquela mensagem de Cristo. Você não sabe. Jesus ele disse que teriam falsos mestres e falsos profetas. E ele está dizendo de quem? Você acha que é um ateu que vai adulterar a mensagem de Deus? Ele não está nem aí para Deus. A adulteração vai estar dentro da própria casa do Senhor. A palavra fala que deveria ser uma casa de oração, mas se tornou um covil de ladrões. E é palavra. Você pode gostar, pode não gostar, pode achar, pode não achar. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso é uma promessa de Deus, que Deus iria morar dentro de nós. Se a tua religião ela ficar presa dentro da igreja, eu prefiro que o Senhor ele esteja preso dentro do meu coração. Eu prefiro que Ele entre na minha casa, que Ele toque a minha vida, que Ele vai comigo para o meu trabalho, que Ele faz as coisas junto comigo, que nós evangelizamos juntos, do que um Deus que está longe, onde eu preciso ficar trocando de igreja para de repente tentar encontrar alguém que pregue a verdade ou um discurso que se alinhe aos meus interesses. Na maior parte do tempo tem vídeo que eu vejo, sincero, dá nojinho, da mensagem, dá mais nojinho ainda da igreja querendo ouvir aquele tipo de coisa. Dá nojo, porque não entenderam que o mais importante que nós podemos receber de Jesus é a salvação. Mas a pessoa, ela quer viver no inferno, porque ela é o capeta. Porque assim ela não fosse, aquilo iria incomodar o coração dela. Agora, será que daria certo eu rejeitar isso que Deus está falando, para mim não ficar com julgo desigual,
que não existe comunhão entre crente e descrente ou não. Não, mas eu vou conseguir porque ele é uma pessoa boa. Ele não fala de Jesus, mas ele é uma pessoa boa. É uma pessoa boa. Então eu vou usar um exemplo da Bíblia. Todo mundo há de concordar que Salomão foi um cara que pediu sabedoria para Deus e Deus deu sabedoria para ele. Só que, será que a sabedoria sem a obediência ela serve de alguma coisa? Será que se eu ler a palavra de Deus e decorar ela inteira, mas não obedecer aquilo que Deus diz, serve de alguma coisa? Será que quando Deus diz não entre em julgo com descrente, ou não se junte para trabalhar, ou não se juntem para relacionar com descrente, será que eu posso desprezar isso? Bom, o nome de Salomão está escrito dentro da Bíblia. Aquele templo que nós vemos construído, que só tem as paredes hoje, porque foi destruído, né? Ele tá lá. E foi ele quem construiu. Davi, seu pai, juntou o material e ele foi lá construir. Se a gente vai em 1 Reis 11, versículo 1, 2 e 4, a palavra do Senhor ela diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito, casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Então o livro de Reis não se sabe quem escreveu, se foi algum escriba, se foi algum profeta, porém ele relata tudo aquilo que aconteceu. Sabe por que eles estavam relatando isso? Porque eles estavam no exílio da Babilônia. Então eles tinham que entender o que aconteceu no passado que acabou acarretando aquela consequência na vida deles. Porque se eu não entendo o meu passado, eu tô fadado a repetir o meu erro todas as vezes, a ser iludido todas as vezes, a ser enganado todas as vezes. E qual foi o problema de Salomão? Foi ele ter construído o templo de Deus? Não, isso ele fez ok, fez tudo certo. O problema é que quando ele terminou de construir o templo, é como se eu falasse assim, já tô velho, eu não preciso mais servir a Deus. Como se Deus passasse com o tempo, como se o meu propósito fosse só aquilo. Eu já fiz isso, então não vou mais. Já tive lá, então não vou mais. Não, quando eu era criança eu ia, mas agora eu não vou mais. Como se, sei lá, fosse uma faculdade que você vai, adquire conhecimento e sabe que você não tem mais nada para aprender. Loucura, né? Mas o que vai fazer? E Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, mas muitas mulheres estrangeiras. E aqui tinha um probleminha só, que Deus ele tinha ensinado que não era para se relacionar com pessoas de outras religiões, de outras nacionalidades, com outras crenças, com outras culturas. Talvez você possa se olhar e falar, mas isso não tem problema. Não, isso beleza, você pode acreditar no que você quiser. Eu não vou tirar jamais, nem eu, nem Deus e nem ninguém pode tirar o direito de você acreditar no que você quiser. Só que depois não vem reclamar que não deu certo. Depois não vem falar que a máscara caiu. Depois não vem falar que a pessoa é isso ou que é aquilo. Sabe? Não dá. Porque se a escuridão não te incomoda, é porque você é escuridão. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. E aqui, se a gente continuar seguindo a passagem, ele vai em diversos reinados em volta e começa a fazer alianças, casando com essas pessoas, como se a proteção do reino de Deus dependesse da aliança dos homens. E na cabeça dele ele não estava fazendo nada de errado, estava tudo certo, tudo normal. Se você continuar lendo, ele casou com 700 princesas, 700 mulheres e mais 300 concubinas. Então assim, Salomão ele gastou bastante tempo fornicando. Esse gostava de uma fornicação, hein? Esse gostava. E você acha que Deus, olhando todas essas coisas, Deus estava satisfeito? Falou, olha, Salomão, hein? Parabéns, hein, Salomão? Você é o cara, hein? Tá pegadorzinho, hein, Salomão? Olha só o Salomão, hein? Nossa! Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras. Acabou.
Você lá atrás casou com quem? Crente ou descrente? Acabou. Depois não vem reclamar. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas não tinha direito. Ai, porque não sei na onde. Ai, só a buzina velha. Fica, ai. Você acha que você ir lá no psicólogo e ficar reclamando do jugo desigual vai resolver alguma coisa? Se olhar a idade que você tem hoje, vai resolver alguma coisa? Por que você não olha para trás e fala, realmente, fiz exatamente aquilo que Deus diria que se eu fizesse daria errado? Enfim, acabou. É só isso, só isso. Agora, daqui para frente, é começar a ler a palavra e olhar a tua vida para trás para ver que mais coisas você fez errado e por que não deu certo. Senão você traz para o campo do pessoal, do vitimismo. Ai, tenho o dedo podre. Ai, eu não aceito. Ai, porque eu sei nada. Você viveu longe de Deus, viveu longe da luz, o tempo inteiro com descrente, o tempo inteiro fazendo o que o mundo fazia. E aí você quer receber a graça, quer ter satisfação, quer ser abençoado, quer ser tudo. Viveu como um pagão uma vida inteira e quer ter a graça. Não vai ter. Sabe, aqui não tem jeitinho. Aqui não dá para dar jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem. E qual é a razão que Deus disse para que eles não casassem com essas mulheres? Porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Então essas mulheres iriam corromper a fé deles. Ou esses homens. Porque aqui não é o sexo que está determinando. É o espírito. Você consegue enxergar? Quantas vezes você escolheu uma pessoa pelo espírito? Eu não tô nem falando pela crença, porque falar que é evangélico, falar que é católico, falar que é da congregação, que é batista, que é... Cara, eu sou cristão, eu não me encaixo em nenhuma. Eu em nenhuma. Dessa daí, pra mim, eu sempre começo a olhar se... Não é o que ela fala de onde ela frequenta, mas quanto de Jesus tem na fala dela? O quanto de Jesus ela consegue interpretar na minha fala? O quanto de Jesus tem no comportamento? Nós falamos muito do comportamento esses dias. Tem orgulho, tem inveja, tem raiva, tem ódio? Ou tem sabedoria? Que é a capacidade da gente repetir aquilo que o Espírito coloca dentro da nossa mente, de acordo com a palavra de Deus. O que tem nisso? Quando você escolheu uma pessoa ao invés dos seus interesses mundanos, é bonita, tem isso, tem aquilo, não sei o que, e se imaginou vivendo aquelas coisas, tendo aquelas coisas, morando naquele lugar, fazendo aquilo. Agora, quantas vezes você escolheu alguém pela alma da pessoa, por ela ser luz, pelas palavras dela refletirem? E Deus, ele diz que o relacionamento entre um homem e uma mulher é uma bênção dele. E se não tiver a bênção de Deus, é destruído. E às vezes você entende por que é tão conturbado, por que tem tanta discussão, por que tem tanta briga, por que não dá certo com ninguém. E aí você acha que você não quer morrer sozinho. Sabe por que você tem esse sentimento de não quer morrer sozinho e ficar sozinho? Porque você está sozinho, porque nem Jesus está com você. Porque quando Jesus está conosco, nós não temos esse sentimento de solidão. Nós não temos essa síndrome do cachorro de rua buscando a cadela no cio. Não tem, essas coisas não colam. Porque ou é de Jesus ou é nada. Eu não quero adorar outros deuses, eu não quero voltar para a escuridão, eu não quero o jugo desigual. Eu não quero estar entre a cruz e a espada, eu não quero estar entre essas coisas, isso não faz parte. E quando ele já estava velho, e aqui tem um fator, né? A idade, o tempo, a experiência. Não, olha a idade que eu tenho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, eu estou no meu 3º, 4º, 5º casamento, mas eu sei o que eu estou fazendo. Dá para perceber mesmo. Fizeram com que o seu coração se voltassem para deuses estrangeiros. Você sabe o que Salomão fez? Jogou o reino de Davi no lixo. Foi separado as tribos, aquela brigaiada. Os filhos dele, você acha que fizeram o quê? Foram pessoas que foram tementes ao Senhor? Ou não olharam o exemplo do pai e falaram, meu pai fazia, não teve problema nenhum? E aí, como que você quer que termine a tua história? Como um velho infiel, que não vai nem entrar no céu, que jogou a salvação fora? Ou como alguém que tinha o coração segundo a Deus, que, igual Davi, que mesmo cometendo erros, teve coragem de se arrepender, teve coragem de se humilhar perante o Senhor, de reconhecer.
Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Então ele tinha um exemplo dentro de casa, mas ao invés de olhar para dentro da própria casa, ele preferiu seguir o coração de outras pessoas que não tinham Deus. Começa a pensar um pouco sobre isso. Começa a analisar a tua vida, teu trabalho, teu emprego, a tua faculdade, o lugar que você está. Você está sendo sal, você está sendo luz ou você está sendo mais um? Você tem medo de não servir a Deus ou tem medo que as pessoas vão falar? Tem medo de ser cancelado? Tem medo de ser perseguido? Agora, o que será que dessas coisas é melhor? Você deitar na tua cama porque você está em paz com Deus? Ou deitar na tua cama perturbado e não conseguir dormir porque você não consegue servir a Deus? Porque você não consegue escolher entre a luz e a escuridão. Você está apegado demais. O diabo, ele ilude certinho. E a vida inteira nós passamos no engano. Não é à toa que Jesus disse, olha, meu povo ele perece por falta de conhecimento. Porque se eles conhecessem a verdade os tinha libertado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós não ignoremos a palavra de Deus, que nós possamos realmente entender aquilo que Deus diz como sim, o que não como não, e que não adianta a gente tentar dar jeitinho, que lá no meio eu vou fazer a pessoa se converter, porque não adianta, a fé de um não converte o outro. Se a pessoa ela não tiver a fim de liberar perdão, de olhar para a própria vida, de aceitar o que Deus deu, a graça, de reconhecer os erros, sabe, de aprender a ficar quieto, de parar de se vitimizar, sabe, se colocar dentro de um mínimo aceitável. Sem a presença do Espírito Santo nós somos incontroláveis. Nós falamos besteira, pensamos besteira e sofremos o tempo inteiro. Agora você escolhe. Você quer viver assim ou da forma que Deus ensina? Se é da forma que Deus ensina, leia a palavra de Deus. E eu repito isso todos os dias. Todos os dias é a mesma coisa. Ou você se arma junto ao Senhor, ou vai ficar perdendo todos os dias a batalha da vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.